gravação. E na nossa primeira aula, o assunto que a gente vai falar é um assunto que ele é cobrado de uma forma muito geral na OBA, que é o assunto de astronomia de posição. Esse material foi feito pela Gil e ela dá no começo uma introdução do que é a astronomia de posição. Então, como o próprio nome diz, a gente vai estudar a posição, e não só a posição absoluta dos astros, como também o movimento deles, ou seja, como a posição deles muda com o tempo. E para isso a gente vai utilizar sistemas de coordenadas, porque os sistemas de coordenadas vão ser nosso jeito numérico de localizar onde estão as estrelas, os asteroides e tal. Então, a gente vai, no decorrer das aulas, falar do movimento do Sol, da Lua e das estrelas, mas também, você pode monitorar o movimento de qualquer coisa, mas principalmente do Sol, da Lua e das estrelas, que é o que mais cai nas Olimpíadas. Então, as palavras-chave vão ser sistema de coordenadas, que a gente vai discutir uns 3. Movimento aparente, que a gente vai mencionar, mas vai ser tratado melhor em aulas futuras. Esfera celeste, que é o primeiro assunto que a gente vai ver agora. E os 2 sistemas de coordenadas aqui são as equatoriais e as horizontais, que são utilizados para mapear a posição das estrelas. Então, no começo, agora a gente vai falar da esfera celeste, que é basicamente uma projeção imaginária de raio infinito. Então, o fato dela ser uma projeção significa que cada estrela tem uma correspondência a um ponto na esfera celeste. Então, você pode fazer uma comparação com um mapa em que cada ponto do mapa corresponde a uma localização real. Da mesma forma, na esfera celeste, cada estrela, cada planeta numa determinado dia, ele vai ter uma posição na esfera celeste. Então, o fato dela ter raio infinito é importante porque assim a gente não precisa se importar com distâncias e posicionamentos de tamanho. Então, é uma abstração que a gente pode utilizar só para trabalhar com os ângulos. Então, a gente não se importa com a distância até as estrelas tanto assim na astronomia de posição, que a gente importa é o ângulo que as estrelas fazem entre si. E com os nossos referenciais de coordenadas. Então, a gente pode começar falando então sobre os elementos geométricos da esfera, que o primeiro é o raio, que todo mundo já conhece, que é a distância do centro até qualquer ponto da superfície da esfera, e é isso que define uma esfera, certo? É a coleção, é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância no centro, e essa distância é o raio. E tem outros 2 conceitos que não são tão familiares, que é o conceito de círculo máximo e o conceito de círculo mínimo. E o círculo máximo é a intersecção que um plano vai fazer com a esfera, e essa intersecção passa pelo seu centro. Então, aqui, por exemplo, é um círculo máximo. Eu tenho um plano, esse plano intersecta a esfera, e esse plano passa pelo centro. Então, essa zona de intersecção forma um círculo máximo. O raio desse círculo, ele chama máximo porque ele é o maior círculo possível que você consegue fazer na superfície da esfera. O raio dele é igual ao raio da esfera. A distância, por exemplo, desse ponto até o centro é o raio da esfera, e a distância do centro até o outro ponto aqui, por exemplo, que é o raio do círculo, também é R, e é o maior raio possível, certo? Não tem como você ter um raio maior que esse. Então, esse é chamado de círculo máximo, porque é o maior círculo possível que você consegue traçar na superfície da esfera, utilizando esse plano que corta a esfera passando pelo centro.
E também tem o conceito de círculo mínimo, que o raio dele vai ser menor que o raio da esfera. Para obter ele, você pode pegar um plano e cortar ele passando em qualquer ponto, né, que não seja no centro. Então, por exemplo, o centro do círculo mínimo é esse ponto aqui qualquer na esfera, e esse raio aqui, por exemplo, Rzinho, é menor do que o raio da esfera. Só que no nosso caso, como a gente está tratando com a esfera celeste, você tem que tornar essa visão um pouco mais abstrata, porque o raio da esfera celeste é infinito. Então, esse Rzinho aqui, ele meio que também é infinito, mas é um infinito menor. Tipo, é estranho. Você pode pensar no raio da esfera celeste como sendo simplesmente muito grande, tipo, muito maior do que qualquer distância que você está trabalhando. Então, a noção do círculo mínimo pode ficar um pouco mais clara se você imaginar que esse Rzinho é menor que essa distância grande, mas ainda assim é uma distância muito superior daquelas que você está trabalhando. E é a menor, né? Então, você consegue ter uma visão um pouco mais clara do que significa o círculo mínimo. Só deixa eu verificar se está gravando. Tá. E a gente vai agora falar com essas noções de coordenadas geográficas, em que você vai perceber que esses conceitos de ciclo mínimo e ciclo máximo você já conhecia. E a partir das coordenadas geográficas que você vê na escola mesmo. Então, se você for ver, tipo... É que eu não fiz o desenho aqui. Vamos primeiro falar sobre as coordenadas geográficas, então, que você meio que já conhece. Primeiro, a gente tem a latitude e a longitude. A latitude, ela mede o quanto ao norte ou ao sul está a sua localização na Terra, a sua cidade. Então, ela pode ir de menos 90 graus a mais 90 graus. Menos 90 para o sul e mais 90 para o norte. Isso é importante na astronomia de posição, o sinal. No caso, a gente está lidando com coordenadas geográficas, mas quando a gente falar de estrelas também vai ter norte e sul. Isso vai ser evidenciado pelo sinal negativo para o sul e positivo para o norte. E tem a longitude, que mede o quanto para o leste ou para o oeste está a sua cidade. E o negativo significa que ela está para o oeste e o positivo quer dizer que ela está para o leste. E isso se relaciona com o nosso conceito de ciclo máximo e de ciclo mínimo, porque, por exemplo, aqui é o planeta Terra, tem o polo norte e o polo sul. Aqui é o meridiano de Greenwich, que é um semicírculo, inclusive um semicírculo máximo, porque o raio desse semicírculo é o raio da Terra. Mas ele é um semicírculo porque ele não dá a volta, né? Ele só liga o polo norte e o polo sul e é só metade. Mas o Equador, sim, é um círculo máximo. E isso aqui é o paralelo, você também já deve conhecer, e ele é um círculo mínimo, porque o raio dele é menor do que o raio da Terra. O raio dele vai até aqui. Aqui é o eixo de rotação da Terra, passando pelo polo norte e polo sul. E o raio dele é tipo até aqui. Então é menor do que o raio da Terra, que é tipo esse aqui. Então esse aqui é um círculo mínimo. Então tem latitude e longitude. A longitude é medida sobre o Equador. Então é do meridiano de Greenwich até o ponto que você está buscando. Nesse caso está para o leste, então vai ser positivo. Então aqui, por exemplo, vai ser mais 40 graus. E a latitude ela é medida sobre o meridiano. Então, por exemplo, a latitude aqui ela pode ser mais 30 graus, vai ser positivo porque está para o norte, certo? E eu não expliquei, né? Aqui é o leste e aqui é o oeste. E você vai ter esse paralelo aqui. O que caracteriza esse paralelo é que todos os pontos nesse paralelo vão ter a mesma latitude, que é 30 graus. Então,
Se você tiver um ponto aqui, por exemplo, a latitude dele vai ser 30 graus. Se você tiver um ponto aqui, a latitude vai ser 30 graus. Se você tiver um ponto aqui, a latitude vai ser 30 graus. Então, essa é a importância de você entender os círculos mínimos. Você consegue explicar melhor o que é um paralelo, que inclusive vai ter nas coordenadas de estrelas que a gente vai ver. E aqui tem um outro desenho que eu vou pegar, por exemplo, um ponto aqui e eu vou traçar a latitude e a longitude. Então, de novo, nós temos o polo norte geográfico, o polo sul geográfico, o meridiano de Greenwich, que também pode ser chamado de meridiano principal, o leste e o oeste. Então, eu vou botar um ponto aqui e para pegar a primeira latitude dele, primeiro eu vou traçar o meridiano dele. Então, vai ser mais ou menos assim. Tá bem ruim. Pronto. Esse é o meridiano dele. Eu não expliquei. Nossa. Esqueci de apresentar a aula. Pronto, agora tá apresentando o negócio. Eu tava gravando, eu tava tão preocupado em gravar a aula que eu esqueci de botar pra apresentar na aula, foi mal. Eu estou agora desenhando a latitude e a longitude desse ponto aqui. Eu fiz nesse outro desenho aqui, eu peguei esse ponto aqui, em que eu estimei uma latitude de 30 graus e de longitude eu desenhei, só para mostrar que a latitude ela se mede no meridiano da cidade, e o meridiano também é um semicírculo máximo. E todos os pontos desse meridiano, eu não expliquei, eles estão na mesma longitude. Então, imagina que a longitude é 40 graus. Aqui a longitude é 40 graus. Aqui em cima a longitude é 40 graus. E nesse paralelo, a latitude, por exemplo, é sempre 30 graus. Então, todos os pontos desse paralelo, esse, a latitude é 30 graus. Agora eu vou desenhar um outro ponto aqui, só para servir de exemplo. Agora, você vê que ele está indo para o oeste, certo? Então, esse meridiano, por exemplo, ele vai ter uma longitude de negativa. Por exemplo, menos 50 graus. É negativa porque ele está indo para o leste. E a latitude dele ela vai ser negativa porque ele está indo para o sul, certo? Está ao sul do Equador. E é, por exemplo, menos 20 graus. E eu também posso traçar um paralelo, também é um círculo mínimo, que passa pela cidade, né? E todos os pontos desse paralelo, aqui e aqui, vai ter essa mesma latitude de menos 20 graus. Voltando a explicar o círculo mínimo que eu não estava apresentando, o círculo mínimo é um círculo desenhado na esfera, tem um raio menor do que o da esfera. Então, outra forma de definir é que ela é a intersecção entre um plano e a esfera, só que esse plano ele não passa pelo centro. No círculo máximo, esse plano ele passa pelo centro, ele corta a esfera no centro. Então, o raio do círculo máximo é o raio da esfera. No caso do círculo mínimo, o raio é menor do que o raio da esfera. E é isso. Essa foi só uma revisão de coordenadas geográficas, porque eu acho que todo mundo já tem uma boa noção das aulas da escola. Eu só estava lembrando porque as coordenadas uranográficas de estrelas são muito parecidas.
elas vão ser explicadas depois. Primeiro a gente tem que falar sobre alguns elementos da esfera celeste. Primeiro, analogamente ao equador da Terra, você tem o equador celeste, que nada mais é do que você pegasse o plano do equador da Terra e estendesse ele para o infinito, a ponto dele furar a esfera celeste, furar o infinito. Então, ele é um ciclo máximo, assim como o equador da Terra, só que ele está na esfera celeste. Assim, nós temos também, analogamente, o polo celeste norte e o polo celeste sul. São projeções, né, dos polos na esfera celeste. Então, é como se você pegasse o eixo de rotação da Terra e você estendesse ele para o infinito a ponto dele furar a esfera celeste. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ir para lá. É como se você pegasse aqui a Terra. Aqui é o eixo de rotação da Terra, então ela está girando em torno desse eixo. Aqui tem o polo norte e aqui tem o polo sul geográfico, certo? E imagina que na verdade então essa bolinha na verdade é muito menor, é minúsculazinha, e você vai traçar a esfera celeste que na verdade tem um raio infinito, ela é só uma abstração. E onde esse eixo corta essa esfera infinita, na verdade é o polo celeste norte aqui em cima, que a gente chama de PCN, e o polo celeste sul, que a gente chama de PCS. E aqui, nessa esferinha, tem o equador, que nem tinha nos nossos desenhos. Só que esse equador é um plano, certo? Que nem esse plano que a gente tinha aqui. O equador é esse círculo máximo, só que ele está dentro de um plano. Você vai pegar esse plano e estender ele até o infinito. Então, o plano é como se ficasse assim, e corta essa esfera infinita, formando então o equador celeste mais ou menos assim. E esse é o equador celeste. É meio abstrato, então se você tem problema assim, em pensar em coisas infinitas, pense em coisas bem grandes, simplesmente. E isso parece muito com o nosso desenho da Terra que a gente tinha, só que a gente só trocou os nomes. Pegou o equador, chamou de equador celeste, polo sul, a gente agora está chamando de polo celeste sul, e polo norte a gente está chamando de polo celeste norte. E a nossa Terra, tipo, você não precisa retratar ela ali no centro, mas pode ajudar você a retratar ela aqui no centro. E é nessa esfera gigante infinita que a gente vai colocar as nossas estrelas. Já que as estrelas estão numa distância muito grande da gente, a gente pode dizer que elas estão numa distância infinita, para as nossas medidas que nós estamos tirando aqui na Terra não afetarem as nossas medidas de posição das estrelas. Então aqui, por exemplo, é uma estrela, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Elas estão nessa esfera infinita em volta. Abstratamente, né? Essa esfera não existe de verdade, é só que a gente coloca que ela existe para ficar mais fácil de achar as estrelas. Porque a gente não tem que se preocupar com a distância até elas. Tipo, essa estrela ela pode estar muito mais perto do que essa, mas como a gente está dizendo, todas elas estão na distância infinita, a gente não precisa se preocupar com a posição 3D delas, a gente só se importa com a direção. Voltando para os elementos da esfera celeste, temos paralelos e meridianos igual a gente tinha no globo terrestre, e funciona exatamente da mesma forma, só que com as outras coordenadas que nós vamos ver. E temos eclíptica, que é uma coisa nova. Ele é o ciclo máximo que marca a trajetória do Sol na esfera celeste. Então, acho que eu vou precisar comentar isso mais tarde. Mas basicamente a eclíptica
é tipo... Imagina que aqui tem o Sol, aqui está o Sol. E a Terra está girando em torno do Sol. Lembra que isso aqui é muito pequeno, né? Eu estou exagerando. E esse movimento quase circular ocorre num plano. A Terra ela não fica oscilando para cima e para baixo, certo? O movimento circular ocorre meio que num plano. E se eu estender esse plano até o infinito de novo, ele vai furar essa esfera que nem o equador celeste furou, só que ela vai furar numa posição diferente. Vai furar mais ou menos assim. Esse aqui é o plano da eclíptica. Então a eclíptica é obtida da mesma forma que o equador. Você pega um plano e estende ele para o infinito. E o fato já que está escrito que o Sol ele viaja, é que a partir da Terra, tipo... Deixa eu mudar o Sol de posição. Eu vou botar ele... eu vou botar, por exemplo, o Sol, tipo, aqui. A Terra está girando em volta do Sol, ok. Mas nessa posição, a Terra ela vai... Quando a gente olha para o Sol, a gente olha o Sol... Ele está nessa direção e, tipo... Como a gente não consegue medir a distância, o que a gente vai ver é que ele está com os nossos olhos, né? E com instrumento... Tipo... Dá para medir a distância, né? Mas... Visualmente, só vendo assim... Você vai ver como se o Sol ele estivesse nesse ponto aqui na eclíptica. E conforme a Terra ela vai girando para cá... O Sol ele vai mudando de posição. Então, por exemplo, a Terra vai estar para cá. Só que agora o Sol ele parece que ele está desse lado aqui. Quando a Terra ela estiver aqui, o Sol ele vai parecer que está nesse outro ponto aqui, mas ele sempre está nesse plano da eclíptica. Então, a gente vê, na nossa perspectiva, né, a gente vê o Sol ele viajando pela eclíptica no decorrer do ano, mas na verdade é a gente que está girando em torno do Sol e que está vendo a projeção dele na eclíptica em diferentes pontos. Então a gente vai começar falando das coordenadas equatoriais ou uranográficas, que é quase a mesma coisa que a geográfica, só que mudando os nomes. Então, no ponto de origem, o ponto de origem das coordenadas geográficas era esse ponto aqui, que é a intersecção entre o meridiano de Greenwich e o Equador. É daqui que a gente começa a medir na nossa longitude e tal. Só que não tem meridiano de Greenwich na esfera celeste. Então, o que a gente tem é o ponto venal, que é, ou chamado também de ponto gama, que é uma das intersecções entre a eclíptica e o Equador celeste. Eu desenhei ele aqui. Esse é o ponto gama. O ponto venal, só que usa um gama para representar ele num desenho. Eu falei que ele é um dos pontos porque, se você for perceber, a eclíptica, que é esse círculo máximo aqui, esse aqui é o Equador, o de baixo é o Equador e o de cima é a eclíptica. Ela sobe aqui, só que quando ela for descer, por exemplo, isso aqui ele está passando por trás, eu não vou desenhar todo, e o Equador também ele está passando aqui por trás da esfera e eles vão se intersectar aqui de novo. E aqui vai ser um outro ponto de intersecção chamado de ponto de Libra, que é representado por esse ômega, um ômega. Aí, uma coisa importante é você conseguir distinguir, né, qual que é o ponto venal e qual que é o ponto de Libra, porque eles parecem ser a mesma coisa. E o jeito que você vai definir é utilizando o movimento do Sol. Então, que nem no nosso desenho aqui, o Sol ele vai estar em algum lugar aqui do cosmos. E o que você vai ver é simplesmente a projeção dele na esfera celeste,
nessa esfera de raio infinito. Então, por exemplo, você vai ver o Sol, ele está aqui. Por exemplo, ele está perto dessa estrelinha aqui. E ao decorrer do ano, o Sol ele sempre vai parecer que ele está indo para leste, para aquela direção. Então, ele está sendo indo para leste. E o ponto venal é definido como o ponto em que o Sol ele está passando do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então, por exemplo, em fevereiro o Sol vai estar aqui. No início de março o Sol vai estar aqui. Aí 21 de março, no equinócio de março, o Sol vai estar no ponto gama. Ele vai estar passando do hemisfério sul aqui da esfera celeste para o hemisfério norte, para esse ponto aqui. E o ponto de Libra lá atrás, o Sol ele vai ter passado pelo ponto vernal, ele vai chegar aqui, e quando ele estiver dando a volta, ele vai na verdade estar saindo do norte para o sul. Ele continua. E depois ele volta para o ponto vernal e vai fechar o ano. Então, é desse jeito que você identifica, né? Diferencia o ponto vernal do ponto de Libra. Deixa eu apagar aqui. E uma coisa muito importante que eu preciso falar é o que exatamente significa dizer que está indo para o leste ou indo para o oeste, né? Deixa eu pensar aqui. Nesse caso, você está vendo a esfera celeste de fora, certo? Você pode comparar isso a observar um globo terrestre. Você está vendo o norte para cima e o sul para baixo. É só um jeito de você convencionar isso. E quando você está vendo o norte para cima e o sul para baixo, e vendo de fora, o oeste, você vê ele meio que para a esquerda. O oeste, eu vou chamar de W, de oeste no inglês. Pode ser um O também. De oeste em português mesmo. Pode ser um oeste, ou pode ser um oeste mesmo. Para a esquerda é oeste, e para a direita é leste. Você pode chamar de E, de East em inglês, ou você pode chamar de L também, em português, leste. E o problema disso é que, isso é uma definição boa, mas o problema disso é que quando você vê que o Sol ele tá indo para o leste, ok, ele tá indo até aqui, vai indo mais para a direita. Só que quando ele começa a voltar, você vê que ele começa a seguir no caminho para leste, ele está indo para a esquerda agora. Então, tecnicamente, ele está indo para oeste, mesmo que o movimento dele não tenha mudado de sentido. Então, isso é um problema de definição que, se você não tomar cuidado, você pode acabar se ferrando na hora de montar algum exercício. Para isso, para definir melhor, eu vou fazer um outro desenho. E imagina que isso aqui é a esfera celeste, eu estou vendo ela de cima. Eu não estou vendo ela de frente, que não estou vendo agora. Eu estou vendo agora ela de cima. Aqui em cima é o polo celeste norte. É como se ele estivesse apontando para mim. E o movimento dessa flecha, se você imaginar, ela está crescendo para cá. Então, se você estivesse vendo a esfera celeste de cima, você veria o Sol indo nesse sentido aqui, girando nesse sentido. E esse sentido é o para-leste, né? Eu vou só escrever assim, para-leste. Explicando de novo o nosso problema, caso não tenha ficado claro, é que se eu fosse definir, para onde fica o oeste? Fica para cá. Então, ficaria meio que, se você fizer a imaginação, o oeste ficaria para cá e o leste, fica para aqui, para a direita. Então, ele ficaria aqui. Só que o problema, então, se eu movimentar para leste, ok. A seta sai do oeste e está indo para o leste. Só que quando ela continua nesse movimento, agora ela está saindo do leste e indo para o oeste.
mas não mudou o movimento. Tipo, a Terra não inverteu o movimento dela, o Sol não inverteu o movimento dela. Continua no mesmo sentido. Só que aqui parece que é para leste e aqui está indo para oeste. Então, para você não ter esse problema, você tem que lembrar que quando você está olhando a partir do norte para leste é a direção no sentido anti-horário. Se você estivesse, por exemplo, olhando do sul, seria pro horário, mas para facilitar, lembra que visto do norte para leste significa no sentido anti-horário. E para oeste seria no sentido horário. Para oeste seria no sentido horário. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar e que é importante para as coordenadas, porque as coordenadas elas não crescem em qualquer sentido. Que nem a longitude, ela cresce para leste. Então, se você olhar aqui do norte, você vai ver ela crescendo no sentido anti-horário. Até que chega um ponto que fica negativo, né, na verdade, porque é que depende de como você define. Você pode definir também como aqui, por exemplo, Você pode definir aqui, por exemplo, como menos 50 graus ou como 130 graus. Tipo, como se a coordenada tivesse ido, voltado e chegado aqui em 130 graus. Depois de uma volta de... Não 130, Caramba, 360 menos 50. 310 graus, isso. Como se tivesse dado uma volta quase completa e parado aqui, faltando 50 graus. Mas isso no nosso sistema não vai ocorrer. Só tem um jeito de dizer. E eu vou voltar a explicar depois. Eu falo desse jeito. Na verdade é o que eu vou acabar de explicar agora. A gente não tem longitude no sistema estelar, no sistema oceanográfico. A gente tem ascensão reta. Então, eu posso, que nem nas coordenadas geográficas, desenhar aqui o meridiano. Esse meridiano vai ter uma coordenada constante, que antes era longitude, né? Por exemplo, longitude 80 graus, leste. Agora vai ser uma outra coordenada chamada de ascensão reta. Ela cresce para o leste, então no sentido anti-horário, que nem a nossa longitude. Ela é representada por alfa. Só que, diferente da longitude, que você mede em graus, a ascensão reta, você vai medir em horas. É estranho. Por exemplo, aqui pode ser 6 horas. 6 horas é igual a 90 graus. Você tem que considerar que o círculo inteiro ao redor do Equador é 24 horas. Então aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, vai dar a volta e dá 24 horas. E é só isso, é só de 0 a 24, não tem negativo. Tipo, geralmente. Se você disser, menos 3 horas, o cara vai entender que é pra cá, mas muito provavelmente nos exercícios, ao invés de dizer menos 3 horas, vai dizer vai dizer 21 horas, né? 21 horas positivas. E a outra coordenada, que é igual análoga à latitude, é a declinação. Você vai definir aqui no meridiano do astro. E, por exemplo, aqui, você vai dizer que esse arco é um arco de, por exemplo, mais 50 graus. E a declinação ela se representa por um delta minúsculo que se desenha assim. E você também, novamente, pode traçar um paralelo em que todas as estrelas, né? Agora são estrelas, não são mais cidades, são estrelas. Todas as estrelas nesse paralelo vão ter 50 graus de declinação norte. Então, e aqui nesse meridiano, todas as estrelas vão ter 6 horas de ascensão reta, o que dá 90 graus para leste do ponto vernal. Lembra que o ponto vernal é a intersecção entre o equador celeste, que é esse aqui, círculo máximo horizontal, eclíptica, que é esse outro círculo, em que ocorre em março, né, o equinócio de março,
em que o Sol está passando do sul para o norte na sua viagem pela eclíptica sempre para leste. Então, aqui eu fiz um desenho idêntico, eu só rotacionei um pouco a esfera para um pouco mais para oeste. Eu vou botar uma outra estrela, por exemplo, aqui. Primeiro eu vou traçar a declinação. Novamente o meridiano da estrela passa daqui para aqui. E é no meridiano da estrela que eu vou medir a minha declinação. Então, a declinação é, por exemplo, essa aqui. É menos 40 graus. É negativo agora porque está indo para o sul, certo? E agora, a ascensão reta, você não pode... É incomum, né? Você ir a ascensão reta para cá e dizer que isso é tipo menos 4 horas. O que se faz é... Você vai para leste, continua indo para leste, só que você dá a volta na esfera inteira, lá para trás, e volta para cá. E dá uma ascensão reta, um alfa de, por exemplo, 20 horas. Lembrando que 24 é o ponto venal, aqui é 0 ou 24. Ponto venal aqui, ponto gama. E todos os pontos nesse meridiano tem essa ascensão reta de 20 graus. E novamente posso traçar um paralelo aqui, em que todos os pontos nesse paralelo têm a declinação de menos 40. Deixa eu ver. Então, de coordenadas é basicamente isso. Eu acho que ficou bastante confuso. Mas vamos seguir. E agora o último que falta, não é o último que existe, mas o último que a gente vai ver nessa aula, é o sistema de coordenadas horizontais. Nesse nosso caso aqui, a gente estava vendo um sistema de coordenadas uranográficas, que é basicamente para você medir a posição das estrelas de uma forma mais fixa. Tipo, a declinação e a ascensão reta de uma estrela, ela não vai variar tipo, ao decorrer do tempo muito. Tipo, ela vai variar porque a estrela está se locomovendo no espaço, ela tem uma velocidade em quilômetros por segundo. Mas não vai ter grandes mudanças na declinação e ascensão reta de uma estrela. Então, tipo, essa aqui tem uma declinação 1, ascensão reta 1. Essa aqui tem, por exemplo, uma declinação 2, uma ascensão reta 2. E eu consigo localizar uma em relação à outra. E essa aqui tem declinação 3, ascensão reta 3. E, por exemplo, isso aqui pode ser uma constelação. Eu consigo ir estudando a formação das estrelas de uma forma mais fixa, de uma forma mais clara, de qual está mais para o norte, qual está mais para o sul, e sem fazer referência a nenhum ponto geográfico na Terra. Tipo, a declinação e a ascensão reta dessa estrela não depende se você está no Brasil, na Índia ou na Dinamarca. A declinação e ascensão reta é definida em relação ao Equador Celeste, ao Polo Norte e Polo Sul. O sistema que a gente vai ver agora é o sistema de coordenadas horizontais. Você vê, eu marquei bem no centro o observador e o horizonte, porque agora, onde a gente está, vai importar. Agora as nossas coordenadas elas vão variar com o tempo, porque a estrela vai estar se movendo. Então, as nossas coordenadas são parecidas. No geral, todo sistema de coordenadas são parecidos, né? Você tem um ângulo para medir meio que a latitude, como para o norte, como para o sul tá, e um outro ângulo para medir a longitude, que é dentro desse paralelo, né, de como para o norte, como para o sul, em que ponto desse paralelo o nosso ponto de interesse, a nossa cidade, a nossa estrela tá. Nosso caso, novamente, o sistema, as coordenadas da estrela vai depender da posição do observador. E a gente vai ter duas coordenadas que são simples de entender, que são a altura e o azimuth.
ao invés de polo norte e polo sul, a gente vai ter zênite e nadir. Basicamente, o zênite é um conceito muito interessante, se você nunca pensou nisso, que é simplesmente o ponto mais alto para que você consegue olhar. Se você virar sua cabeça diretamente para cima, o mais alto que você consegue olhar é o zênite. Se você olhar para alto demais, você vai acabar virando para trás, né? Então você não está mais olhando para alto. Se você virar muito sua cabeça para trás assim, você acaba virando para trás e não está mais olhando para cima. O ponto mais alto de cima de todos é o zênite. E analogamente, da mesma forma, a gente tem o nadir aqui no fundo, que é o ponto mais baixo possível. Se você olhar para o chão, diretamente para o chão, você tem o nadir. O nadir não se usa tanto, o que se usa mais o zênite. Então eu vou começar primeiro explicando a altura, que, por exemplo, tem essa estrela que eu marquei, que é esse pontinho laranja. A altura, ela é a distância, o ângulo, né, melhor falando, da estrela até o horizonte. Então é esse arco, por exemplo. E essa aqui é o nosso arco, a nossa altura, que, por exemplo, é 40 graus. E nesse caso, uma altura positiva significa que a nossa estrela está acima do horizonte. Se ela, por exemplo, estivesse abaixo do horizonte, é uma estrela que ela meio que se pôs, ela já se pôs, a altura seria, por exemplo, menos 20, seria negativa. Aí, da mesma forma, você pode fazer a mesma coisa com a latitude, né? Que é abrir essa seção de círculo e definir a altura aqui dentro. Você também pode fazer isso, que nem você vê nas suas aulas de geografia. Talvez você veja isso em alguns desenhos. E a outra coordenada, que é parecida com a longitude, é o azimuth, que varia de 0 graus a 360, igual a longitude normal geográfica. Não se mede em horas, que nem a ascensão reta. E tem duas convenções majoritárias, e uma delas é medir o zero do azimuth ser o norte. Então você começa a medir do norte, 0 graus, e você vai medindo até o sul, mas passando pelo leste, para o sul, passando pelo leste. Então aqui é, por exemplo, 0, aqui é 45 graus, aqui é 90 graus no leste, e no sul é 180. E ali no oeste vai ser 270 e tal. E a outra é que também pode ser, o exercício ele vai te dizer se foi esse caso que é no sul. Eu só não lembro exatamente se começa no sul, por exemplo, 0 graus sul, e vai pro oeste ou pro leste, eu não lembro direito. Mas ele vai falar, por exemplo, adote a convenção SWN para o azimuth, ou seja, sul, oeste, norte. Ou adote a convenção norte, leste, sul para o azimuth. O exercício ele pode te falar isso, mas se ele não te falar, você pode assumir, né, que começa do norte, indo para o leste, indo para o sul. Então, adotando essa convenção, para o nosso exemplo, o norte, ponto cardeal norte está com 0 graus, e para cá, por exemplo, está 30 graus de azimuth. E também tem outra coordenada que é a distância zenital, que é uma segunda maneira de você dizer a altura, que ao invés de ser o ângulo entre a estrela e o horizonte, é o ângulo entre a estrela e o zênite. E a distância zenital é um Z minúsculo. O zênite geralmente é um Z maiúsculo. Deixa eu apagar o zênite aqui. Geralmente ele é só um Z maiúsculo. E o nadir é só um N. A sua distância zenital é o complemento da altura. Então, se a altura é 40 graus, a distância zenital tem que ser 90 menos 40. 90 graus
menos 40 graus é igual a 50. Isso é um complemento de um ângulo, se você não lembra. O complemento de um ângulo é quanto falta para dar até 90. Então, você faz 90 menos o ângulo, que você quer tirar o complemento, aí você obtém o complemento, que nesse caso é 50. Para você ver de onde esse ângulo de 90 graus vem, você pode traçar do zênite até o observador essa reta aqui, e do observador até a base da estrela, por assim dizer, até onde a projeção da estrela no horizonte, você tem esse ângulo de 90 graus. Você tem que ter uma certa perspectiva aqui. É que nem você abrisse novamente o seu globo terrestre lá em cima e pegasse o ângulo do eixo de rotação da Terra com o Equador. É tipo a mesma coisa, só que agora com o zênite e o horizonte do seu lugar. Esse ângulo é de 90 graus, então você pode calcular a distância zenital dessa forma. E deixa eu ver o que mais falta. E falta esse último assunto que é importante para resolver exercícios, que é... Eu não expliquei isso, né? Se você pega o ponto cardial norte, liga até o ponto cardial sul e passa pelo zênite, esse círculo máximo, novamente é um círculo máximo, se chama meridiano local. O que é útil fazer em exercício de astronomia é pegar todas as estrelas que você tem e projetar elas no meridiano local. Você vai pegar, por exemplo, essa estrela aqui e trazer ela para cá, nesse ponto. Geralmente você faz isso, na verdade, com estrelas que já estão passando pelo meridiano local. Então, por exemplo, você tem uma estrela aqui, você tem outra estrela aqui, você tem o zênite aqui, e você vai estudar. Só que eu vou ter que fazer um outro desenho para explicar isso melhor. Ou não, eu não sei. Eu não pensei tão bem nessa hora de fazer aula. Tá. Eu vou fazer um desenho que dessa vez vai ser da Terra, do planeta Terra. Eu vou desenhar o Polo Norte aqui. Ops, perdão. Polo Norte. E o Polo Sul da Terra mesmo. E a gente vai imaginar um cara aqui na borda. Ele não tá na borda, né? Ele só tá no chão mesmo, mas do jeito aqui parece que ele tá na borda. Ele é o nosso observador, ele é tipo a gente. Só que imagina que ele é muito pequenininho, claro, ele não é um gigante. Ele é minúsculozinho. E se você imaginar que ele é tipo muito menor ainda que isso, você vai perceber que o limite de divisão dele, que a gente gosta de chamar de horizonte, deixa eu chamar reta aqui. Essa reta aqui, que é a tangente que passa, né, pelo círculo nesse ponto aqui. Você imagina que ele é muito pequenininho, ele não consegue enxergar além dessa reta porque... Putz, eu apaguei o círculo. Porque a própria Terra entra no caminho dele, por exemplo. É que eu desenhei ele bem alto, então tá meio não realista. Então ele consegue, por exemplo, enxergar até aqui. Mas se ele fosse muito menor, se a cabeça dele estivesse aqui, ele ia enxergar, por exemplo, até aqui. Ele ficando cada vez menor até que essa linha representaria o horizonte dele. E a gente precisa fazer uma ligação entre os dois desenhos, porque esse nosso desenho aqui, com o horizonte verde, o zênite, o sul e o norte, a gente vai fazer ele aqui. Só que nesse espacinho dele.
ele tem que lembrar que a esfera celeste é infinita, né? Então, qualquer tamanho que a gente faça não vai ser grande o suficiente. Então, a gente pode definir a esfera dele como... Aqui, essa é a esfera celeste. Então, se ele olhar para cima, o ponto que ele vai ver é o zênite aqui. Se ele olhar para baixo, ele veria o nadir para cá. Se ele olhasse para baixo. E agora eu preciso de um outro nível de abstração em que você vai imaginar o eixo de rotação da Terra aqui, certo? Ele é uma linha. Droga. Ferramenta de linha. Certo? Passando aqui. E você vai imaginar uma linha paralela. Só que passando pelo observador aqui. Pronto. Então, uma linha paralela ao eixo polar, o eixo de rotação da Terra, só que passando pelo observador. Aqui onde essa linha fura o eixo, a esfera celeste dele, é o polo celeste. Então, nesse caso, é o polo celeste norte. Então, o que a gente fez foi, na verdade, ligar os nossos três desenhos. O desenho da Terra, aqui, com o polo norte, polo sul, latitude e longitude, que nesse caso a gente não está usando, mas tem. E a gente vai, na verdade, pode até usar agora aqui. O nosso desenho do polo celeste, do polo celeste norte. Eu vou falar do equador celeste, onde ele está naquele desenho. E o nosso desenho das coordenadas horizontais, que tem zênite, horizonte e meridiano, que eu vou... Inclusive é essa linha aqui. Mas eu vou explicar agora primeiro a altura desse ponto, que é muito importante. Nesse desenho da Terra, eu vou desenhar o equador, o bom e velho equador da Terra mesmo. E deixa eu usar essa ferramenta de círculo, acho que vai ficar um pouco melhor. Aqui tem o centro da Terra. E eu vou medir a latitude daquele ponto, que nem nos desenhos mesmo que se faz. Tá pegando do centro da Terra, ligando até o Equador e ligando até o ponto que eu quero, que é esse aqui onde está o observador. Eu vou dizer que essa latitude é φ, chamar a latitude de φ. E se você fizer uma trigonometria aqui, se você perceber que isso é um ângulo reto, isso é um triângulo retângulo, isso é um outro triângulo retângulo aqui. Se você fizer a trigonometria e fazer as contas, você vai ver que esse ângulo aqui entre o horizonte e o polo celeste norte é o mesmo φ, é a mesma latitude do lugar. Só que o ângulo entre o polo celeste norte e o horizonte é, na verdade, a altura do polo celeste norte, certo? É que nessa estrela aqui, o ângulo entre essa estrela e o horizonte, o arco, é a altura da estrela. Então, nesse caso, é a altura do polo celeste norte, que é a latitude. Então, isso é um resultado muito utilizado em provas de exercícios de astronomia, que a gente vai fazer uma outra aula, que a altura do polo celeste norte é a latitude do lugar. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, imagina que a gente está para o norte. Eu vou apagar algumas coisas aqui para... Infelizmente, eu não posso... Vou mover isso aqui para fora. Agora eu posso fazer isso. Eu vou apagar algumas coisas porque está muito poluído. Eu já expliquei o que é altura.
Nesse desenho, se eu fosse dizer onde está o polo celeste norte, nem naquele nosso lá, eu diria que ele está, por exemplo, aqui. Aqui é o polo celeste norte. Ele está exatamente em cima do ponto cardial norte. E a altura dele, esse ângulo aqui, é a latitude do lugar. Que nem aqui. E além disso, você também pode... É um pouco mais abstrato ainda. Você tem que lembrar que isso aqui, na verdade, tem um raio infinito. Isso aqui é a esfera celeste do observador, que na verdade ela é muito maior que isso. Ela é gigantona assim. E que o equador celeste, o equador geográfico, perdão, ele, se você estender ele para o infinito, de novo, ele vai cortar essa esfera celeste e vai definir o equador celeste. E ele também está nesse desenho aqui e ele passa pelos pontos cardeais leste e oeste. E ele vai estar assim, ele passa ali por trás, certo? E depois ele volta aqui mais para frente. Tá bem ruim o desenho. Então, na próxima aula acho que eu vou revisar isso, porque eu expliquei muito rápido, isso aqui é muito importante. Nesse desenho, das coordenadas horizontais, você pode definir o horizonte, os pontos cardeais, norte, leste, oeste, sul. Só que o exercício ele pode te dar, ou você vai ter que descobrir a latitude do lugar. Então você consegue desenhar o polo celeste norte e a altura desse polo celeste norte vai ser a latitude. E você também consegue desenhar, e lembrando também, né, que o polo celeste norte ele está, ou polo celeste sul também. Você desenha, por exemplo, o polo celeste sul, se ele te desse, por exemplo, a altura dele, a latitude é menos 30 graus, ou seja, 30 graus sul, daria para cá. Só que nesse caso vai estar para cá, porque no nosso caso, o polo celeste norte que está acima do horizonte, o polo celeste sul ele vai estar sempre oposto, então ele vai estar abaixo do horizonte para cá. E eles estão sempre no meridiano local, que é a linha o ciclo, né, que liga o ponto cardial norte, o zênite e o ponto cardial sul. E você também consegue desenhar o equador, que liga o ponto cardial oeste ao ponto cardial leste, e ele tem a sua altura máxima no meridiano local aqui. No caso tá meio estranho o desenho, mas por exemplo, ele está realmente muito mal feito. Eu acho que assim seria um melhor meridiano, sei lá. Mas ele liga o ponto cardial leste-oeste, você precisa lembrar que ele é sempre perpendicular, certo? Ao polo que você está usando. Então, no caso, é o polo celeste norte. Vou ligar ele ao observador e vou desenhar o equador. E esse ângulo aqui, entre qualquer ponto, é 90 graus. Entre o polo celeste norte, o observador e qualquer ponto aqui do equador celeste é 90 graus. Então é que nem o nosso desenho de antes aqui, só salientando que esse ângulo aqui é 90 graus. Então você tem que combinar vários desenhos para resolver um exercício, geralmente. E isso pode ficar muito confuso. Você tem que praticar isso. Porque demora a pegar jeito e pode ficar muito confuso se você não está acostumado e se você não tem uma boa visão de o que é um ciclo máximo, como desenhar um ciclo máximo, como desenhar um arco. E desse jeito confuso, eu vou falar do nosso próximo tópico, que é a projeção no meridiano. Que é basicamente o que a gente fez aqui, em que a gente vai pegar o meridiano do lugar, só o ciclo que liga o norte, o zênite e o sul.
por exemplo, desse jeito aqui. Esse é o nosso horizonte, certo? A gente está realmente vendo isso aqui de lado, como se a gente estivesse vendo do ponto cardeal leste, como se o nosso observador estivesse aqui, ele estivesse vendo só esse círculo aqui em cima. E esse aqui é o horizonte, então. Vou chamar de... Só esse aqui é o horizonte mesmo. O zênite, ele tá para cima, certo? O ponto mais acima que você consegue ver, então ele tá para cá. O nadir, ele tá para cá. Ligando o zênite e o nadir assim. Tá ruim chamar o nadir de N, porque eu vou chamar o norte de N também. O norte, ele é, por exemplo, aqui. E aqui, por exemplo, é o sul. E aqui tá, que nem no nosso desenho, o polo celeste norte. Nesse ponto aqui. O polo celeste norte. Ele está nesse círculo máximo, no meridiano local, e ligando, né, o arco entre o ponto cardeal norte e o polo celeste norte é a latitude, certo? A altura do polo celeste é a latitude do lugar. Então, esse negócio é a latitude do lugar, a altura do polo celeste norte, certo? E também nós temos o Equador, que nem nós tínhamos aqui, que eu apaguei. O Equador, que é perpendicular, certo, ao polo celeste norte, o mais distante possível, mas ligando o leste e o oeste. No nosso desenho ele ficaria assim, inclinado. E esse ângulo é 90 graus. Certo? É isso que eu quis dizer falando que o ângulo entre o Equador e o polo celeste e o eixo polar, né, o polo celeste norte ou o polo celeste sul aqui atrás, é 90 graus, certo? Esse ângulo no desenho vai ser 90 graus. E o que mais? Sim, se você precisar dizer a posição de uma estrela aqui. Imagina que eu tenho uma estrela aqui. Lembrando que a estrela tem uma declinação, certo? Uma coordenada chamada declinação. Ela, medindo do Equador até a estrela, esse ângulo aqui é a declinação dela. E da estrela até o horizonte, esse outro ângulo aqui, tá ficando poluído meu desenho de novo. É a altura, certo? A altura da estrela. Então você consegue relacionar essas coisas, por exemplo, dizendo que primeiro, por trigonometria. Não trigonometria, né? Adição de ângulos. O ângulo entre o equador e o polo, e o ponto cardeal, o horizonte, desse lado é 90 graus menos φ. Certo? Então, se você tem a altura do polo celeste norte, como o equador é sempre perpendicular, você também obtém que a altura do equador vai ser... A altura do ponto máximo do equador aqui no meridiano vai ser 90 graus menos φ. Então, por exemplo, essa altura, a partir do nosso desenho, você percebe que como tudo isso aqui tem que dar 180, a altura vai ser 180 graus menos isso aqui, a altura do equador, 90 graus
menos φ, menos a declinação, que é o ângulo do equador até a estrela. Porque se você for ver esse ângulo, mais a declinação, mais a altura, tem que dar 180. Então você consegue relacionar tudo isso e você vai obter no nosso caso, por exemplo, que a altura, em função da declinação, dá essa expressão. Só que em astronomia de posição, você não pode ficar decorando fórmula, porque cada caso vai ser diferente. Tipo, se a declinação fosse para o sul, se a declinação fosse negativa, se a latitude fosse negativa, fosse para o sul, nesse caso, o polo celeste sul estaria aqui em cima e o polo celeste norte estaria aqui embaixo. Você teria que fazer outro desenho, puxar outros ângulos e fazer as contas de outro jeito. Então, esse é um dos desenhos que você mais vai usar. Você também vai usar, muito provavelmente vai usar esse tipo de desenho aqui, com equador depois. Quando os problemas ficarem, provavelmente na P3 da seletiva, em que os problemas ficam mais complicados, você vai precisar do equador. Traçar o equador desse jeito, com um polo celeste e localizar a estrela aqui, mas nos níveis mais básicos você só precisa disso porque normalmente ele vai te passar, por exemplo, a altura da estrela no meridiano. A altura da estrela quando ela culmina, ou seja, quando ela está no meridiano, é isso. Aí a declinação dela é tal, agora me diga a latitude. Ele vai fazer problemas desse estilo. É isso basicamente. Eu acho que ficou um pouco confuso porque eu tinha preparado isso anteriormente, só que eu fiquei um pouco nervoso na hora de falar e acabei me esquecendo de falar alguns detalhes importantes. Eu fiquei indo muito para frente, para trás, para frente, para trás. Mas os conceitos eles são muito bem relacionados. Se você entender coordenadas geográficas, você vai conseguir entender coordenadas uranográficas, que é com declinação e ascensão reta. Você vai ter que entender melhor a eclíptica, só isso que tem de diferente, e o movimento do Sol. E tem que ser lembrado, né, do que eu disse sobre para leste ser no sentido anti-horário visto do norte e para oeste ser no sentido horário, porque isso vai gerar confusão. E o sistema de coordenadas horizontais também. E uma coisa que eu esqueci de falar, por exemplo, uma estrela aqui ela tem uma certa altura e um certo azimuth para cá. Só que essa estrela ela não vai ficar aqui para sempre. Ela nunca vai estar aqui, tipo, ela está sempre se movendo. Daqui a alguns minutos, por exemplo, ela vai ir mais pro oeste, então ela vai mais para cá, depois mais para cá, mais para cá. Então, a altura dela vai sempre mudando e o azimuth também vai sempre mudando. Só que a declinação e a ascensão reta não mudam. Isso eu vou explicar na próxima aula melhor. Basicamente é isso. Se vocês entenderem isso aqui, estudarem com o material que a Giovana preparou, vocês vão ir buscando informação fora também, em outras aulas que tem. Vocês vão conseguir entender bem esses sistemas de coordenadas e a gente vai falar do próximo sistema de coordenadas, que ele sim é meio que uma combinação de todos esses, que vai falar da projeção do meridiano novamente e que vai trazer uma nova coordenada e que vai ser muito útil para resolver exercícios, porque ele basicamente conecta tudo isso, que nem o nosso desenho conectou. Isso aqui também conecta vários conceitos. O próximo sistema de coordenadas vai ser muito útil para conectar vários conceitos. Basicamente é isso. Alguém quer falar alguma coisa?